Ok? Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Ok, brigadão, Laís. Boa noite. Então nós vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Na verdade, essa aula é uma continuação da aula da semana passada, aquela aula de introdução ao estudo da fisiologia humana. E relembrando vocês, né? A aula da semana passada, ela já está disponível lá no Moodle, tá? O vídeo da aula, a gravação da aula está disponível. A aula de hoje também eu vou disponibilizar no Moodle. Os slides que eu estou usando aqui estão disponíveis. E está disponível lá no Moodle também um artigo bem interessante sobre cronobiologia. Cronobiologia é a ciência que estuda os nossos relógios biológicos. Eu quero que vocês leiam esse artigo, tá? Porque a gente vai usar essas informações que estão ali. Então, no final da aula passada, nós falávamos sobre os mecanismos homeostáticos. Tá? Nós falamos sobre o conceito de meio interno, nós vimos a importância do conceito de meio interno. Na sequência, nós falamos sobre o conceito de homeostase ou homeostasia. Nós vimos a importância desse conceito, né? Nós vimos que homeostase ou homeostasia significa um equilíbrio dinâmico, né? Uma manutenção dinâmica nas condições do meio interno. Nós vimos que essa homeostase ela é uma condição indispensável para a vida, para a sobrevivência do organismo. Nós vimos que todos os sistemas do nosso corpo, eles trabalham, todos eles contribuem de alguma maneira com a manutenção da homeostasia. Né? E nós vimos que a homeostasia, a manutenção da homeostasia, é uma condição importante para a saúde. O estado de homeostasia é um estado que a gente pode dizer um estado de saúde. Quando acontece alguma coisa, tá? Alguma mudança externa, por exemplo, uma variação brusca de temperatura, de umidade no ambiente externo, ou alguma mudança interna, por exemplo, a invasão, a proliferação de um micro-organismo dentro do nosso corpo, que está produzindo toxinas, que está causando lesão em células, alguma alteração interna no corpo, por exemplo, isso vai causar um distúrbio na nossa homeostasia, isso pode afetar a homeostasia. E os mecanismos homeostáticos são aqueles mecanismos que o corpo vai utilizar para tentar manter ou restaurar a homeostasia, mesmo em face dessas mudanças externas ou internas. E por que esses mecanismos são importantes? Porque eles restauram a homeostasia e mantêm a saúde. Se esses mecanismos falharem, se eles não forem suficientes, você vai desenvolver uma doença ou uma disfunção e isso pode levar o indivíduo até a morte. Né? E aí nós começamos a falar no final da aula passada do mecanismo de feedback negativo, ou, aportuguesando, traduzindo para o português, o mecanismo de feedback negativo, que é um sistema, é um tipo de mecanismo muito comum no nosso corpo. É o mecanismo de feedback, um mecanismo homeostático mais usado no nosso organismo. Tá? E eu dei um exemplo de um sistema que funciona pelo princípio do feedback negativo, que é o mecanismo de controle da temperatura do corpo. Esse é um exemplo, mas não é o único, tem muitos outros. Tá? Nós vimos algumas características do mecanismo de feedback negativo. Nós vimos que ele entra em ação, o que desencadeia esse tipo de mecanismo é quando algum fator se torna excessivo ou deficiente. Alguma daquelas características do meio interno começa a oscilar e se tornar excessiva ou deficiente, e isso desencadeia o feedback. E o interessante no mecanismo de feedback
é que esse fator, né, que se tornou essa mudança naquele fator, vai alimentar, vai desencadear um feedback negativo, e esse feedback negativo ele vai se constituir numa série de alterações que vão ter como objetivo recuperar o valor. Então, o feedback vai trabalhar na direção oposta daquele estímulo que o desencadeou, para trazer aquele fator, aquela variável, de volta para dentro daquela faixa de homeostasia. E uma outra característica importante desse tipo de sistema é que ele se autorregula, porque ele ficou excessivo ou deficiente. Isso desencadeou o feedback negativo. O feedback negativo alterou aquela variável na direção contrária, trazendo ela de volta para a homeostasia. Quando volta para dentro daquela faixa fisiológica, aquela faixa de homeostasia, isso automaticamente diminui a atividade nesse mecanismo de feedback. Então o mecanismo ele se autorregula. No finalzinho da aula passada, eu dei um outro exemplo de mecanismo que funciona por feedback negativo, que foi o mecanismo de regulação da glicemia, ou seja, da quantidade de glicose no sangue através dos hormônios insulina e do hormônio glucagon. E assim, a maioria dos hormônios do nosso organismo, eles vão atuar por mecanismo de feedback negativo. Tá? A maioria, não todos, mas a maioria dos hormônios do nosso organismo vão atuar e vão ser regulados, vão ser controlados por mecanismos de feedback negativo. Um outro tipo de mecanismo homeostático, só que muito menos comum no nosso organismo, tem um número muito menor de exemplos de lugares onde esse tipo de mecanismo atua, é o que nós chamamos de feedback positivo ou retroalimentação positiva. Qual é a diferença entre o feedback positivo e o feedback negativo? Nós vimos que o feedback negativo ele atua na direção inversa daquele estímulo que desencadeou, né, o feedback. Já o feedback positivo, como o próprio nome diz, ele atua na mesma direção. Então ele atua no sentido de reforçar o estímulo que iniciou o mecanismo de feedback positivo. Então um exemplo clássico de feedback positivo é o mecanismo de parto natural. Tá? Então, durante a gestação, né, o feto vai se desenvolvendo lá dentro do útero, a musculatura do útero ela vai se distendendo para comportar o crescimento do feto, o útero aumenta de tamanho, só que enquanto a musculatura do fundo e do corpo do útero distende, relaxa e distende, a musculatura do colo do útero, dessa porção inferior que conecta o útero à vagina, essa musculatura permanece contraída durante a gestação. Ok? Agora, quando chega no momento do parto, aumenta a liberação de um hormônio chamado ocitocina, ou oxitocina, alguns vão traduzir. E o que esse hormônio faz? Esse hormônio ele estimula a musculatura do colo do útero a relaxar. E, ao mesmo tempo, esse hormônio estimula a contração da musculatura do fundo e do corpo do útero. Como essa musculatura do corpo e do fundo contraem, eles empurram, né? Isso empurra a cabeça do feto contra o colo do útero. E esse colo vai relaxando. Agora, uma coisa interessante é que quando a cabeça do feto comprime o colo do útero, né, isso estimula aqui terminações nervosas que vão levar essa informação lá em direção ao encéfalo e essa estimulação vai aumentar a liberação de ocitocina. E esse aumento na ocitocina aumenta a contração aqui no útero, o que por sua vez aumenta
a liberação de ocitocina. Então é um mecanismo que se autoalimenta. Quanto mais ocitocina eu tenho, mais contração. Quanto mais contração, mais ocitocina é liberada. Por isso que é um sistema que atua no sentido de reforçar o estímulo. O estímulo é a compressão que a cabeça do feto faz contra o colo do útero. Mas isso desencadeia um mecanismo de liberação de ocitocina que faz com que a cabeça do feto seja empurrada contra o colo do útero cada vez mais. Por isso, né, que quando você vai ter o parto natural, começam com as contrações elas começam bem leves, bem fracas, espaçadas, um tempo maior entre uma contração e outra, e à medida que o trabalho de parto vai avançando, essas contrações vão ficando cada vez mais fortes e cada vez uma mais próximo da outra, né? As contrações vão ficando mais fortes e a musculatura do colo do útero vai relaxando, vai tendo aquela dilatação do colo do útero, tá? Até o momento que, né, o colo do útero fica suficientemente dilatado, a musculatura comprime com força suficiente para empurrar a criança, o feto, pelo canal do parto e aí a criança nasce. Então, o mecanismo de feedback positivo, ele pode perpetuar o estímulo, ele vai reforçando o estímulo. E isso faz com que esse tipo de mecanismo não seja autorregulado. Ele tende a se perpetuar. E por isso, ele precisa de um mecanismo externo para encerrar o processo. Nesse exemplo que eu estou dando, qual é o evento externo que encerra o feedback positivo? É o nascimento da criança. Porque quando a criança nasce, agora não tem mais um feto lá dentro com uma cabeça para comprimir o colo do útero e desencadear o feedback positivo. Então os mecanismos de feedback positivo eles são importantes quando você precisa reforçar, você precisa amplificar um processo, né? Só que ele tem essa desvantagem, ele não é autorregulado. Você vai ter que ter um outro evento, um evento externo ou um mecanismo externo para fazer com que esse feedback pare. Senão ele vai se perpetuar indefinidamente, alimentando e alimentando e se retroalimentando aquele estímulo. Tá? Nós vamos ver outros exemplos no organismo. Por exemplo, a transmissão dos impulsos nervosos ocorre por um processo do tipo de feedback positivo. É assim que o impulso nervoso vai se propagando ao longo do axônio de um neurônio, um axônio que pode ter mais de 1 metro de comprimento na nossa espécie, em alguns animais muito mais do que 1 metro, e esse impulso nervoso ele vai se propagando ao longo de todo o axônio. Ele só para por quê? Porque uma hora ele chega no fim do axônio. E isso causa o final desse feedback positivo. Uma outra coisa interessante sobre o feedback positivo é que, além da sua função fisiológica, além da sua importância em vários mecanismos homeostáticos, existem outros exemplos. Né? Então, Luciane, como eu estava falando ali, não ocorre só no parto. Existem outros exemplos. Tá? Outros exemplos. Por exemplo, quando você tem ali no impulso nervoso, né, como eu comentei, a gente vai ver isso um pouco mais adiante, outros exemplos. Tá? Aqui tem um outro exemplo que é interessante. Por exemplo, nessa situação que está nesse gráfico. Então, um indivíduo adulto do sexo masculino, aqueles indivíduos de referência do livro de fisiologia, esse camarada tem em média isso aqui, 5 litros de sangue. Né? Então, um indivíduo do sexo masculino, adulto, com 25 anos de idade, 1,70 m, 70 kg de peso, vai ter em torno de 5 litros de sangue. Tá? Com esses 5 litros, o coração ele mantém um bombeamento de sangue, um volume de sangue bombeado por minuto constante.
tá? O coração mantém um bombeamento de sangue para que você tenha o fluxo normal do sangue. Agora, o que acontece se essa pessoa tiver um sangramento? A pessoa tem uma hemorragia, por exemplo, sofreu um acidente ali, rompeu uma artéria e essa pessoa tem uma hemorragia. E vamos imaginar que por conta dessa hemorragia, em pouco tempo, o camarada perdeu 1 litro de sangue. Então agora ele não tem mais 5 litros de sangue. Né? Aqui ele está colocando, na verdade, a eficácia, não é o volume de sangue. Né? Ele está colocando quanto sangue a pessoa bombeia por minuto. Né? Então o coração bombeia 5 litros de sangue por minuto. Mas é todo o volume de sangue. Então o teu coração bombeia todo o teu volume de sangue por minuto. Então a cada 1 minuto o teu coração bombeia todo o sangue que você tem. Num indivíduo adulto, 5 litros de sangue mais ou menos, e o coração bombeia 5 litros de sangue por minuto. Então voltando aqui, o indivíduo teve uma hemorragia, e o que acontece se ele perde 1 litro de sangue? Em pouco tempo, em menos de 1 hora, o camarada perdeu 1 litro de sangue. Como ele perdeu sangue, agora o bombeamento de sangue por minuto não é mais de 5 litros. O bombeamento caiu para menos de 3 litros. Porque você tem menos sangue, você tem uma pressão, a pressão arterial fica menor. O que o organismo faz? O organismo detecta que o bombeamento de sangue diminuiu. Então o próprio coração ele começa a bombear o sangue mais rápido e com mais força. Como o coração está bombeando mais rápido e com mais força, automaticamente a quantidade de sangue bombeado por minuto vai aumentando. E em cerca de mais ou menos 3 horas, mesmo a pessoa tendo perdido 1 litro de sangue, o coração volta a bombear aquele mesmo volume por minuto. Agora ele está bombeando, né? Ele está conseguindo bombear 5 litros de sangue por minuto, apesar da pessoa ter no corpo menos de 5 litros de sangue. É porque o coração está bombeando mais rápido e mais forte. Agora, o que acontece se essa hemorragia for muito forte? Ou se falhar o mecanismo para conter essa hemorragia? A pessoa rompeu uma artéria ali e aquela artéria continua rompida. Aquele mecanismo de coagulação do sangue não conseguiu interromper aquela perda de sangue. E a pessoa, ao invés de perder 1 litro, ela perder 2 litros de sangue. O que acontece? Quando a pessoa perde sangue, o coração tende a bombear mais rápido e com mais força. Mas se aquela hemorragia está ativa, se o coração bombeia mais rápido e mais forte, a pessoa vai perder mais sangue. O coração vai tentar bombear mais rápido e mais forte. Vai fazer com que a pessoa perda mais sangue. E isso pode levar a pessoa à morte. Então aqui é uma situação, não é uma situação fisiológica, né? Aqui já é uma situação patológica, vamos dizer assim, e que está levando o indivíduo à morte. Mas aqui, dentro do estado fisiológico, um mecanismo de feedback positivo, por exemplo, permite que o coração mantenha um bombeamento mesmo com um volume menor de sangue. Um outro exemplo de feedback positivo é o mecanismo de coagulação do sangue. Tá? Quando você faz uma lesão num vaso sanguíneo, aquela lesão ela causa a coagulação do sangue. O sangue passa de líquido para sólido. Esse sangue sólido ele vai obstruir aquela lesão que você teve no vaso sanguíneo e vai impedir que o sangue fique vazando por ali. E como é que funciona a formação desse coágulo? Primeiro forma um pequeno coágulo, só que esse pequeno coágulo estimula com que o sangue ao redor dele também coagule. Aí o coágulo cresce. E isso vai estimular com que mais sangue coagule. Então o coágulo vai crescendo rapidamente, até ele obstruir aquela lesão e interromper a hemorragia. Agora, qual que é o problema disso? Se um coágulo estimula o sangue em volta a coagular, quanto mais o coágulo cresce, mais ele vai estimular o sangue a coagular.
Por que todo o sangue da pessoa não coagula, não solidifica? Porque existem no sangue mecanismos para impedir isso. Então, o feedback positivo da coagulação é importante para fazer o coágulo crescer rapidamente e obstruir aquele furo, aquele buraco ali no vaso sanguíneo e parar a hemorragia. Só que você tem que ter um outro mecanismo, né, para controlar o tamanho que esse coágulo vai ter. Um outro tipo de mecanismo que atua, né, como mecanismo homeostático são os ritmos biológicos, né, ou os nossos relógios biológicos. Então nós temos relógios biológicos, né, os ritmos biológicos. O que são esses ritmos biológicos? São oscilações, né, já observadas, já estudadas, em variáveis fisiológicas que se repetem, elas se repetem periodicamente. E aí pode ser de 3 tipos. Por exemplo, os ritmos circadianos. São ritmos que se completam a cada 24 horas. Né? Tem uma oscilação, 24 mais ou menos 4 horas. Um exemplo de ritmo circadiano é o ciclo sono-vigília. Então nós temos um período do dia que nós ficamos em sono, que você dorme, e um período do dia que você está em vigília, que você está atento, que você está acordado. E isso se repete todo dia. Então, na nossa espécie, como nós somos de hábitos diurnos, normalmente o que acontece? Durante a noite, nós estamos em sono, nós estamos dormindo durante a noite, e durante o dia nós estamos em vigília, nós estamos acordados. E isso se repete todo dia. Se você pegar os ratos, né, o rato doméstico, que é um animal de hábito diurno, ele também, o ciclo sono-vigília dele também é um ritmo circadiano. Só que regulado diferente do nosso. O rato doméstico, ele passa durante o período do dia em sono, dormindo, e durante a noite ele está acordado. E isso é uma coisa que se repete todo dia. Então, no nosso caso, é uma coisa que se repete todo dia. À noite, você tem sono e você dorme, você passa esse período dormindo. De manhã você acorda e aí você passa o dia em vigília. Isso se repete todo dia. Tá? Existem os ritmos ultradianos. São aqueles ritmos que se repetem mais de uma vez por dia. Por exemplo, o comportamento alimentar. Nós nos alimentamos mais de uma vez por dia, todo dia. Então, por exemplo, você pode fazer um café da manhã, um almoço, né, e um jantar. E todo dia você vai repetir. Você acorda de manhã, você naturalmente sente aquela necessidade de fazer o seu café da manhã. Vai chegando o meio-dia, ali, o horário do meio-dia, você naturalmente vai sentindo aquela necessidade de almoçar. E vai chegando o começo da noite e você vai sentindo aquela necessidade de jantar, por exemplo. Então é um comportamento que se repete todo dia. E existe, por outro lado, os ritmos infradiano, que são aqueles que vão se repetir em períodos maiores do que 28 horas. Eles vão se repetir, mas com um ciclo que dura mais do que um dia. Um exemplo disso nas mulheres é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual vai durar entre 28 até 35, 40 dias, vai variar um pouco de mulher para mulher, mas é um processo que se repete. E para que servem esses ritmos biológicos? Tá? Eles servem, basicamente, para ajustar a nossa fisiologia de maneira que a gente consiga manter a nossa homeostase, mesmo em função das alterações que nós temos no ambiente. Por exemplo, os ritmos circadianos eles são importantes para sincronizar o nosso corpo com o movimento de rotação do planeta Terra. Porque no movimento de rotação, o planeta gira ao redor do seu próprio eixo. E isso causa o fenômeno de noite e dia. E esses ritmos circadianos, eles sincronizam a nossa fisiologia com o dia e a noite. Né? Os ritmos infradianos,
por exemplo, eles podem ser tão longos a ponto de nos adaptarem, sincronizarem a nossa fisiologia com o movimento de translação do planeta. O movimento de translação é aquele movimento que o planeta Terra faz ao redor do Sol. E esse movimento causa as estações do ano. Então a nossa fisiologia se adapta às estações do ano. No inverno está mais frio, nós temos que nos adaptar a um clima mais frio. No verão está mais quente, nós temos que nos adaptar a um clima mais quente. No verão, os dias são mais longos. Desculpa, as noites são mais longas e os dias são mais curtos. Você tem uma disponibilidade menor de luz. Nós nos adaptamos a isso. No verão, as noites são mais curtas e os dias são mais longos. Você tem uma disponibilidade maior de sol, de luz. Nós nos adaptamos a isso. Então, aquele artigo que eu coloquei lá no Moodle da disciplina fala sobre isso. E fala sobre uma ciência chamada de cronobiologia, que é uma ciência que estuda esses ritmos biológicos em seres humanos e em animais também. Tá? E esses ritmos biológicos, pessoal, eles não ocorrem só em animais. Eles ocorrem em vegetais também. Os vegetais também têm seus ritmos biológicos. Tá? Aqui estão alguns exemplos, né, de ritmos biológicos, de ritmos circadianos. Como eu disse, ó, o nosso estado de vigília, de prontidão. Durante o dia, né, você tem um aumento do teu estado de prontidão. Durante a noite, durante o sono, o teu estado de prontidão diminui, porque você está em sono. Olha como é que até os hormônios alteram. O hormônio do crescimento é um hormônio importante para você fazer a renovação das tuas células, para você crescer também, obviamente. Esse hormônio, a liberação dele durante o dia é bem baixa. Durante a noite, especialmente no início da noite, que é quando você passa mais tempo naquele sono profundo, né? Há um aumento na liberação do hormônio do crescimento. O hormônio cortisol é o contrário. Você vai liberar mais cortisol no final da noite e no começo da manhã. E ao longo do dia e começo da noite, a produção de cortisol vai diminuir. Até a nossa temperatura corporal oscila. Muito pouco, né? Em torno de meio grau, 1 grau. Mas ela oscila. Durante a noite, a tendência é a nossa temperatura diminuir. Enquanto a gente dorme, a nossa temperatura diminui. Meio grau até 1 grau. Durante um dia, nós nos mantemos com uma temperatura um pouco mais quente. Tá? Existem muitos outros exemplos. No nosso organismo, o principal mecanismo que vai regular os nossos ritmos biológicos, como é que o organismo sabe quando é dia, quando é noite, quando é inverno, quando é verão, para ele se adaptar? O principal mecanismo é a disponibilidade de luz. Então, a luz, além de ser importante no nosso organismo para a visão, essa luz também vai ser captada e vai atuar num sistema, né, numa região lá do nosso encéfalo chamado de núcleo supraquiasmático. E esse núcleo supraquiasmático vai se conectar com estruturas aqui, outras estruturas do hipotálamo, né, do sistema reticular, e isso vai influenciar, ó, o nosso ritmo endócrino, secreção de hormônios, o nosso ritmo metabólico, funcionamento do nosso metabolismo, e vai influenciar também o nosso comportamento. Tá? Então aquele artigo que eu coloquei lá vai trabalhar isso com mais detalhes, mais detalhado do que o tempo que eu tenho aqui para discutir isso com vocês. Ok?